Bom dia, bom dia. Hoje, dia 27 de outubro de 2024. Nós estamos começando o nosso segundo dia de estudos, ou segundo momento de estudos sobre o Novo Testamento. Hoje, domingo, comecei um pouco mais cedo, no nosso horário é às 9, mas comecei às 8, porque eu tenho um outro compromisso, uma outra agenda de palestras, no encontro aqui de pais da evangelização infantil, às 9h30, então tive que antecipar o nosso encontro, o nosso estudo. Nos próximos continuaremos no horário normal, às 9 da manhã. Mas sigamos então, estamos estudando o Novo Testamento. Hoje vamos continuar o estudo do Sermão do Monte. Nós começamos na semana passada, no último encontro, falamos sobre as bem-aventuranças. Nós estamos estudando o Sermão do Monte a partir do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e estamos no capítulo 5, começamos no sermão, com as bem-aventuranças. Eu já deixei salvo aqui no YouTube, lá na playlist, e hoje nós seguimos e vamos falar de uma outra parte do Sermão do Monte que é dirigida aos discípulos. Eu disse na reunião passada que o Sermão do Monte ele é amplo, ele não se limita às bem-aventuranças, ele trata de diversos assuntos e uma parte dele, já na sequência das bem-aventuranças, nós temos Jesus falando diretamente com os seus discípulos. E naquela pedagogia típica do Cristo, uma pedagogia, uma didática muito bem estruturada, muito bem elaborada, nós temos uma comparação. Na verdade, aqui não é nem uma comparação, aqui é a efetiva metáfora, porque muitas pessoas chamam metáfora aquilo que é apenas uma comparação. E metáfora não é uma comparação no sentido estrito. Metáfora é uma afirmação comparativa. Então aqui, no caso, nós veremos de fato uma metáfora. As pessoas usam metáfora para se referir a quaisquer figuras de linguagem. Mas aqui Jesus utiliza assim, realmente de uma característica que nós chamamos aqui na nossa linguagem figurada de metáfora. Ele diz aqui a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: vós sois o sal da terra. Isso é metáfora, é uma afirmação comparativa. Se ele disser vós sois como o sal da terra, não é uma metáfora, é apenas uma comparação. Mas quando ela tem o caráter de afirmação, substituindo-se, então é uma metáfora. E Jesus aqui, ele então fala com os discípulos por meio de uma metáfora, dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse é o versículo. Um versículo muito tranquilo, um versículo que traz para nós, nessa tranquilidade do Cristo, traz para nós ensinos interessantíssimos, profundos. Porque aqui nesse momento, Jesus está falando com os discípulos. É um sermão que ele vai tratar de diversos aspectos, mas aqui ele fala com os discípulos. Como que? Direcionando a eles para dizer o que eles representam. Ali os apóstolos, os discípulos, o que eles representam, ou o que eles deveriam representar. E aí vem o aspecto metafórico, que é Jesus dizer: vós sois o sal da terra. Nós temos que lembrar que Jesus ali falava naquela região, onde temos um dos elementos salinos mais acentuados do planeta. Ali naquela região, no Jordão, nós temos o Mar Morto.
que é de alta salinidade. Então Jesus utiliza-se de um elemento que era muito conhecido, comum, necessário para várias utilidades. A que menos se usava, ou para a utilidade, para a menor utilidade, era para tempero. Mas o sal, ele tinha elementos muito mais, digamos, necessários para aquela época. Então, mais uma vez, Jesus, numa pedagogia, por assim dizer, construtivista, ele traz um elemento conhecido pelas pessoas. Ele traz um elemento que as pessoas lidavam, trabalhavam com ele. E ao trazer o elemento, ele traz, subentendido ou subentendidamente, ele traz as propriedades do sal, que eram conhecidas e utilizadas naquela época. Então vejamos, o sal para aquela época era utilizado como conservante para preservar os alimentos, salgavam-se alimentos para que eles ficassem preservados, durassem mais. O que hoje nós fazemos com os freezers, ali se fazia com a salga. Salgava-se os alimentos. O sal era utilizado como tempero, também, como usamos hoje. Ele era utilizado naquela época também como antisséptico. E, aliás, na minha infância era muito comum a gente ter uma ligeira contusão e aí dizia assim, passa água com sal. Né? Machucava, passa água com sal. Então, ali na época, ele era visto como antisséptico. Também naquela época, o sal era conservante de calor. Então, quando nós vamos interpretar, ou melhor, analisar, estudar um texto, nós temos que nos reportar à época em que foi escrito. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que o sal ele é uma necessidade fisiológica, né? Ele transporta nutrientes entre as células, mas naquela época não. Naquela época ninguém sabia disso. O sal ele é higroscópico, ou seja, ele retira a umidade, porque ele absorve a umidade. Então ele acaba retirando do elemento onde ele está colocado. Mas isso, na época, não. Então, para fazer a análise da simbologia, nós podemos contextualizar para momentos hoje, acrescentando algumas coisas, mas acrescentamos para fins didáticos. Porque na época em que essa frase foi proferida, duas propriedades do sal não eram conhecidas. Então, significa que esses pensamentos ou essas interpretações que trazem para o presente, aplicando elementos desconhecidos da época, não era a intenção de quem falava. Então, isso é que é importante para nós entendermos os textos. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando dos evangelhos e trazem elementos que são puramente modernos. E diz assim, ele quis dizer isso. Não, ele não pode ter querido dizer isso, porque à época não se pensava assim. Então, para que olhemos um texto, podemos aplicá-lo nos dias atuais, mas para que olhemos um texto escrito numa época, principalmente uma época remota, e cultura diferente da que hoje nós temos, tanto em termos de povo, região e século, nós temos que nos transportar para aquela época e utilizar os elementos da época. E nesse caso, naquela época, o sal ele tinha essas utilidades: preservação de alimentos, tempero, antisséptico e conservante de calor. Vamos lá agora explicar. Então vamos agora entender o porquê Jesus trazer esse elemento, sal, para falar com os discípulos. Essa parte do sermão
ele dirige àqueles que iriam dar continuidade à sua obra. Ele falava com aqueles que iam levar a mensagem que ele havia trazido. Ele falava para aqueles que seriam os representantes da ideia trazida pelo Cristo. Então, nessa característica, o ensino comparativo, essa metáfora utilizada, ela tocava fundo o consciente, sabido, e, de certa forma, o subconsciente. Porque quando ele fazia essa comparação, ficava ali no campo inconsciente as propriedades às quais Jesus queria que eles verificassem quando falou do sal. E no dia a dia, quando necessária, utilizar uma daquelas qualidades, vinha num processo quase que behaviorista, né? um processo de estímulo e resposta. Então, é uma comparação muito bem feita quando Jesus assim coloca. Vejamos, o sal como conservante de alimentos. Salgava-se um determinado alimento, principalmente carnes, e elas duravam mais. O que é essa ideia do conservante ao dizer aos discípulos, vós sois o sal da terra? É como se ele estivesse dizendo, vocês precisam conservar os elementos bons das pessoas. Eles deveriam conservar a fé daquelas pessoas. Eles deveriam conservar o bom ânimo naquelas pessoas. Eles deveriam conservar o amor naquelas pessoas. Que os discípulos fossem tal qual o sal, dar longevidade de consumo aos alimentos, que eles também dessem longevidade à fé, ao bom ânimo, ao amor de todas as pessoas. Que esses discípulos conservassem, não deixassem apagar a chama da esperança daquelas pessoas. Que trouxessem mensagens que levassem as pessoas a quererem ser melhores. Conservar essa amorosidade que a mensagem do Cristo traz. Dar mais vida àquelas pessoas. Porque o sal, como conservante de alimentos, dá mais vida consumerista àquele alimento. E Jesus, então, estava dizendo a eles que como o sal, eles deveriam conservar os elementos bons daquelas pessoas. Que quando eles tratassem com as pessoas, quando eles cuidassem das pessoas, que eles conservassem aquilo de bom que elas aprenderam. Que eles, como sal, agissem mantendo viva a esperança. Percebamos que essa frase dita aos discípulos é sequencial às bem-aventuranças. Aquela ideia que nós falamos, ashrei, ou seja, avante. A palavra hebraica e aramaica, elas são as mesmas, nesse caso, utilizada pelo Cristo no sermão, seria ashrei, e ashrei significa avante, ou seja, bom ânimo. Então imaginemos Jesus acabando de dizer aquele bom ânimo, bem-aventurado, assim foi traduzido por causa do grego, mas bem-aventurado, ele vem dizendo isso. Conservem esse bom ânimo das pessoas, conserve o avante dessas pessoas. Perfeita essa necessidade ou essa utilidade do sal em que Jesus coloca para os discípulos. Vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vós sois o conservante da fé, do amor, do bom ânimo. O sal também tinha outra utilidade. Que era, percebamos, que era temperar. Mas aí vem um ponto interessante. Temperar. O sal, diferentemente de outros temperos, o sal ele não
dá sabor, ou ele não coloca o seu sabor, melhor dizendo, nos alimentos. Quando temperamos com outro tempero qualquer, não interessa qual, o tempero colocado tem o seu sabor e coloca o seu sabor no alimento. O sal não. O sal, como tempero, ele não coloca seu sabor, ele realça o próprio sabor do alimento. É diferente. Se coloca uma canela, um cravo, né? Se coloca, sei lá, um louro, se coloca chimichurri e assim qualquer tempero que quiserem, ervas provençales, alecrim, essas ervas, esses temperos colocarão o seu sabor no alimento, o seu próprio sabor. Mas o sal não. O sal, ele realça o sabor. Ele permite que sorvamos melhor o sabor que o próprio sabor do alimento, o sabor próprio do alimento. Então, o sal, ele não dá o sabor, ele realça o sabor. Ao dizer, então, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, realcem as qualidades das pessoas. Quando em contato com as pessoas, quando levar a mensagem do Cristo às pessoas, não apontem os defeitos delas. Realcem as virtudes que elas trazem. Porque realçando as virtudes, elas sobreporão os defeitos. Realçando as virtudes, vocês, em outras palavras, darão às pessoas um reforço para aumentar essas virtudes. E aumentando as virtudes, os defeitos se desfazem e desaparecem. Realcem o valor das pessoas. Veja, o sal como tempero que realça o sabor. Realcem o sabor das pessoas, realcem a temperança, o equilíbrio, porque um tempero ele tem a quantidade certa para ser colocada, porque se colocar mais, ele ultrapassa o limite dos seus efeitos, torna-se desagradável. Se colocar menos, ele é inócuo. Então, o tempero tem a dosagem, que significa temperança, limite, bom senso, equilíbrio, harmonia. Como se dissesse aos discípulos, tratem as pessoas no limite possível de tratá-las. Não levem ensinos além do que podem, não levem ensinos aquém do que devem. Mostrando esse aspecto da harmonia. Imaginemos um alimento salgado demais, salgado de menos. Então, eles dizem, em outras palavras, está dizendo, como um sal, o sal tempera, tenham também temperança, tenham também equilíbrio para lidar com as pessoas, respeitando cada uma delas, realçando o que elas têm de bom. O sal em pequena quantidade, salga bastante os alimentos. Dá sabor, melhor dizendo, realça o sabor com pequena quantidade. É como se dissesse aos discípulos, não precisam se esforçar muito. Basta um pequeno toque. Basta o olhar aos detalhes. Basta analisar os detalhes. Basta perceber aquele ponto necessário que a pessoa demonstra. Não precisa haver verborragia. Não é falar muito. É falar bem. Não é colocar uma carga de orientações que ultrapassam a capacidade intelectiva de quem o escuta. Não é para fazer estardalhaço com a mensagem. Não é para ser exaltado com a mensagem. É como se se falasse com cada pessoa ao pé de ouvido. Como se nos dirigíssemos a cada pessoa para atender a necessidade dela. Por isso, o sal como tempero não precisa muita quantidade. E há um outro ponto interessante no sal. Se nós colocamos, por exemplo, um alecrim, né, num alimento, o alecrim está lá e é visto. O sabor é sentido e ele é visto. Um pão, por exemplo, um pão focaccia,
Nós colocamos ali um alecrim. O alecrim está lá, ele é visto, ele é observado. O sal não. O sal, quando se coloca nos alimentos, ele vai se misturando ao alimento de maneira tal que ele não é visto, mas é sentido. O sal colocado no alimento, por exemplo, num arroz, vocês nem eu veremos o sal no arroz. Nós sentiremos o sabor do arroz com o sal. Em outras palavras, Jesus está dizendo, como o sal, na qualidade de tempero, que vocês não sejam vistos, mas sejam percebidos, sejam sentidos, sejam humildes. Não se mostrem, mostre o que tem que ser feito. Mostre o bem, mas não se mostrem. Nós veremos isso depois, quando ele fala da luz do mundo. Como um tempero que o sal apenas é percebido, realçando o sabor daquele alimento, os discípulos deveriam ser, que eles não se mostrassem, que a mensagem seja mostrada, ou fosse mostrada, mas não eles, as pessoas. Como disse o Cristo, mostra a tua cura, mas não fala quem te curou. Vá, te mostre limpo ao templo, vá ao templo, te mostre limpo, mas não conta quem te curou. Vejam que legal. Vejam que elemento tranquilo. Jesus utilizou o sal como preservação, como conservante de alimento, dizendo, conservem o bom ânimo, a fé, o amor nas pessoas. O sal como tempero, dizendo, tenham temperança, sejam equilibrados, realcem as coisas boas que as pessoas trazem, não precisa de muito esforço, basta pequena quantidade, e tal qual ao sal, não seja visto, seja apenas sentido. Em outras palavras, que o efeito aconteça. E qual o efeito? Das palavras do Cristo, e não da pessoa que as profere. E se olharmos mais profundamente, Creuzeni diz aqui no Instagram, a presença de Jesus era percebida ainda que não estivesse presente. É justamente, sentimos a presença do Cristo até hoje. Até hoje a sentimos. Tal qual o sal. Então vejamos que das propriedades duas já nos mostram o quão feliz, o quão profunda foi a comparação. E uma comparação contundente que se tornou metafórica. Vós sois o sal da terra. Mas também o sal é antisséptico. À época ele era colocado nas feridas, embebido com água, ele era colocado nas feridas. Água com sal. Eu me lembro quando criança, jovem, né, no nosso interior, machucávamos e aí passávamos água com sal. Água com sal, água com sal. Na época, o sal também era para limpar feridas, limpar alimentos. O sal era um antisséptico. Quando então, comparados os discípulos, ao sal, na condição de antisséptico, Jesus estava dizendo, curem as feridas, limpem as feridas. Quais feridas? As feridas da alma. Socorram, tenham a compaixão. Vejam que coisa profunda. Trazendo essa qualidade do sal, que é ser antisséptico, Jesus está dizendo aos discípulos, sejam antissépticos. Ou seja, limpem as feridas da alma, curem as feridas da alma, socorram as almas necessitadas, tenham compaixão para com todos. Isso é interessante, isso é importante naquele que se diz discípulo do Cristo. Buscar curar as feridas da alma. Porque a mensagem do Cristo não fala ao bolso,
não fala ao corpo, fala à alma. Por isso o apóstolo Pedro foi dizer ao Cristo: tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna, conservação, tempero antisséptico. Olha que elemento interessantíssimo. Dizendo aos discípulos: sejam vocês, tal qual o sal é para as feridas, sejam vocês para as feridas da alma. Tal qual o sal é para as feridas do corpo, sejam vocês também o sal, como um antisséptico para as feridas da alma. E qual é o elemento desse sal? As palavras do Cristo. As palavras, os ensinos, cuja envergadura nós ainda não conseguimos divisar, entender. Ainda não. São ensinos tão fortes, tão profundos, tão necessários, e ainda não conhecemos, não os entendemos na sua profundidade. Eu, pelo menos, assim vejo. Eu, pelo menos, vejo que tenho muito ainda o que aprender. Eu tenho muito ainda que conseguir entender dos ensinos do Cristo. E essa ideia da comparação, do sal agindo nas feridas, vejam, como hidroscópico, retira a umidade, então ele ajuda no processo na linguagem da época, no processo de cicatrização. Ele tem um elemento estancador, né, ali colocado. Então, vejam, 3 qualidades do sal que Jesus traz ali para os discípulos. Uma 4ª qualidade do sal. Eu disse que à época o sal também era conservante de calor. Interessante isso. Conservante de calor. Os fornos daquela época, e até hoje em alguns lugares, os fornos daquela época, eles tinham dupla cobertura. Eram construídos algumas vezes no próprio chão, outras vezes em elevados, em pedras, e aquela forma abobodada, ela tinha duas coberturas. Uma primeira cobertura, depois alguns suportes e uma segunda cobertura, formando uma dupla parede, vamos dizer assim. E entre essas 2 paredes, colocava-se o sal, enchia com sal. E com isso, colocando a madeira dentro do forno, e ela aquecendo o forno, retirava-se a madeira e ficava a pedra quente. E o sal mantendo o calor. Hoje não se usa isso. Hoje nós chamamos de paredes refratárias, né, que refratam o calor e mantém. Mas se nós olharmos, por exemplo, uma garrafa térmica, nós chamamos de paredes adiabáticas. O que é uma parede adiabática? 2 paredes e entre elas o vácuo. E esse vácuo conserva o calor, ou conserva a temperatura, melhor dizendo. No caso lá, o sal conservava o calor. Então vejamos, é como se dissesse aos discípulos: sejam carinhosos, abracem, quer dizer, conservem o calor humano. Mantenham esse calor humano, que não precisa de ficar acendendo toda hora o fogo, porque as paredes revestidas com o sal conservavam o calor. Então é como se o Cristo estivesse dizendo aos seus discípulos: conservem o calor humano, conservem esse elemento importantíssimo da amorosidade, que é o calor humano. Aqui, Michiko Hirose, diz aqui: utiliza o sal na caixa com gelo para evitar o derretimento do gelo. Legal, e é isso mesmo. Vejam,
ele conserva, ele evita que haja a perda da temperatura, seja ela ali no caso do gelo fria, mas na época, no exemplo, Jesus é como se ele estivesse dizendo e olhando para os fornos, né? Dizendo para as pessoas e olhando para os fornos, dizendo: sejam como aquele forno, que o sal está entre as paredes, conservando o calor. Conserve o calor humano. E um quinto ponto era o valor que o sal tinha. Por tudo isso, principalmente pelo ato de conservar os alimentos, principalmente, o sal era muito caro. O sal tinha um preço muito alto. Isso, até o desenvolvimento dos refrigeradores, dos elementos conservantes externos, o sal tinha um valor muito alto. Tanto que as pessoas, na época das chamadas grandes navegações, um dos elementos fortes era o sal. O sal, ele era usado até como uma moeda, como pagamento. Daí vem o termo salário, porque ele era caro. Ele se transformava quase que num elemento de troca. E nessa ideia de valor, é como se Jesus dissesse a eles: vocês têm um grande valor, não por vocês, mas pelo que vocês podem ensinar e fazer. O valor que eles tinham enquanto conhecedores e propagadores da linguagem do Cristo, da mensagem do Cristo. Então vejamos esses elementos. E se agora sim quisermos colocar uma outra qualidade para o sal, essa não foi a lógica ou não foi trazida lá pelo Cristo, mas se nós olharmos, o sal, ele é uma necessidade fisiológica. Ele transporta os nutrientes, o oxigênio entre as células. Na época não se pensava nisso, então não faz parte dos dizeres do Cristo essa lógica. Mas contextualizando apenas para os dias de hoje. Apenas. Vós sois o sal da terra. E aí vem a sequência dizendo: se o sal for insípido, se o sal perder os seus valores, para que mais ele servirá? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa outra parte é um alerta que Jesus dava aos discípulos. Se eles, os discípulos, não tivessem essas qualidades, se eles não conservassem a fé, o bom ânimo, o amor das pessoas, se eles não fossem um tempero que realçasse os valores das pessoas, que não tivesse a humildade para serem sentidos e não vistos, se eles não curassem as feridas, limpassem as feridas da alma, se eles não mantivessem o calor humano, para que serviriam? Qual discipulado exerceriam? Então ele está dizendo nessa parte final da sua assertiva, ele diz: se o sal for insípido, perder o seu valor, para que mais ele serve? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, senão ele perder a utilidade e ser desprezado. Se os ensinos não forem bem trabalhados, se não houver essa função do discípulo, se ele não transformar os ensinos em coisas aplicáveis, para que ele vai servir? Eu vejo pessoas dizendo que estão com problemas na audição, tentem sair e voltar, ou seja, saiam da conexão e voltem para a conexão, que é uma questão da recepção do aparelho, né, do celular que seja. Então, muitas vezes está interessante, dá certo, sai e volta, porque aí nessa desconexão e conexão pode dar certo.
né? Porque eu vejo que muitas outras pessoas dizem que o som está ok, tá? Só esse parêntese, de ordem, como dizemos no direito, pela ordem, né? Ou seja, de ordem prática. Vamos lá. Essa outra parte, então. Essa outra parte. E depois, se alguém quiser, vai ficar gravado, desculpe, aqui vai ficar na minha página do Instagram e na minha página e no meu canal do YouTube. Depois, acessando o YouTube, pode ser que lá o som esteja melhor. Mas vamos para frente. Então, quando diz, se o sal for insípido, perder seu sabor, ele não serve. Se ele não vai ser conservante de alimentos, se ele não vai ser um bom tempero, se ele não será antisséptico, se ele não conservar calor, para que ele serve? Perdeu o seu valor? É como se ele dissesse aos discípulos, se a mensagem não fizer isso, se os ensinos não levar a isso, perdeu o seu tempo. Não deu a devida aplicabilidade. E aí vem um outro aspecto importante. Os ensinos do Cristo são aplicáveis. Os ensinos do Cristo não são para serem debatidos em academias. Não são para gerar dissensões. Como gerar dissensão um ensino que é amoroso, que traz a amorosidade? Como? A dissensão são as pessoas, os discípulos que deixaram de ser sal e quiseram ser um tempero, digamos, da alta gastronomia. Não. A mensagem do Cristo, ela é convergente. Ela não é divergente. A mensagem do Cristo é prática. Se ele disse que dá para fazer, é porque dá para fazer. Se ele nos orienta o que fazer, é porque é o melhor. Porque é adequado. Não é uma mensagem teórica, é eminentemente prática. O sal é eminentemente prático. Simples. E hoje em dia, o sal nem tem um valor financeiro alto. Talvez dos temperos seja o mais barato. É como se no final lá Jesus dissesse, né, que daqui a um tempo ia ser tão comum viver essa mensagem, tão simples viver essa mensagem. Então, eu vejo muitas pessoas trazendo a mensagem do Cristo, mas trazendo numa forma agressiva, trazendo a mensagem numa forma prepotente, exclusivista da escola religiosa, como dizendo, só nessa religião você encontra o Cristo. Que é isso? A mensagem do Cristo é universal. A mensagem do Cristo é para aquele que tem ouvidos para ouvir. Como ele mesmo disse, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Ele veio dizer, eu vim para que todos tenham vida. Então, não há exclusivismo. Eu não sei quantas religiões, no sentido escolas religiosas, existem no mundo. Sinceramente, não. Aqui, na cidade onde resido, são dezenas. Não me refiro a templos, me refiro a denominações religiosas. Denominações que, para mim, são escolas religiosas, porque a religião, para mim, é cristianismo. Dentro dele, diversas escolas religiosas. Algumas mais profundas analiticamente, outras menos, algumas mais, digamos, sacramentais, outras menos, algumas mais de contemplação, mais contemplativas, outras menos, mas são escolas. Agora, se cada escola é dona da verdade, qual é a verdade então? Se cada escola religiosa, cada denominação diz que só por meio dela a pessoa se salva, como ficaria então? A conduta, o sentimento?
Isso sim. Isso é o religare, no sentido estrito da palavra religião, religione, religare, ligar novamente, tornar-se ligado. E as palavras do Cristo foi para isso. Para nos ligar com o Criador e para nos ligar com as demais pessoas. Por isso a ideia do cristianismo, a ideia também do judaísmo, a ideia das religiões, amar a Deus e amar aos semelhantes, amar ao próximo. Isso é o religar, isso é religare, isso é a religione, isso é a religião, e não uma instituição. Enquanto instituição, pode ser que a mensagem do Cristo se diminua, para que a institucionalidade fique maior. Ou melhor, a institucionalidade aumenta e, para tanto, o ensino efetivo do Cristo precisa diminuir. E o ensino do Cristo não é esse. O ensino do Cristo é para uma vida plena. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Eu sou a videira e aquele galho que está ligado em mim nunca perecerá. Ligado nele. E é justamente isso que ele pedia aos seus discípulos. Aquele tempero que não é visto e sentido, a humildade, nós vemos faltar muito em alguns propagadores da mensagem do Cristo. Jesus, ele não pedia proselitismos, por isso uma pequena quantidade, por isso não ser visto e sentido, por isso o sal em pequena quantidade tem um efeito enorme. Ele não queria formar prosélitos, ele queria formar pessoas esclarecidas, ele queria que as pessoas ficassem esclarecidas a respeito do que é a vida, a respeito dessa vida eterna, por força de linguagem, a respeito da convivência. Essa é a mensagem dele. Ela não é para formar grupos, ela não é para criar dissensões. Eu vejo pessoas que dizem que perderam a amizade com alguém porque ele foi para a religião A, para a religião B. Mostram essas pessoas que não entenderam a mensagem do Cristo, que não entenderam mesmo, porque se tivessem entendido, não criariam esses abismos personalistas. Eu sempre recebo algumas perguntas e vou respondendo. Ontem eu estava olhando no meu computador, eu estava dando uma reorganizada nos arquivos do computador e vi respostas dadas por mim, respondendo e-mails, respostas dadas em 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, e numa das posições, das perguntas feitas, que a pessoa fez uma sequência de perguntas, eu fui respondendo uma a uma, abaixo da própria pergunta, e uma delas foi isso, que ele morava em uma república, era estudante, morava em uma república e tinha ali o seu melhor amigo. E esse melhor amigo disse a ele que não poderia mais ser amigo, porque a religião na qual ele havia se inserido proibia
manter amizade com esse outro amigo, com ele, porque ele era espírita. Então não podia ter amizade com espírita. Eu respondi à pessoa, essa mensagem foi de 2012, essa pergunta foi em 2012, me gravo bem aqui, porque eu estava mexendo ontem e está vivo na memória ainda. Eu até vou transformar em textos essas respostas e vou começar a publicá-las. Ontem eu vi, falei, gente, tem umas respostas aqui interessantes, deixa eu transformar num texto menor para caber na rede social e eu vou publicar. Mas aí ele dizia isso, que a pessoa diz, não, você continua sendo meu melhor amigo, mas eu não posso manter amizade com você, porque na minha religião não permite ser amigo de espírita, porque espírita é demoníaco. E ele disse na mensagem que até iria se mudar de república para evitar constrangimento para o outro. E aí me pergunto, é essa a mensagem do Cristo? É esta? De fazer acepção de pessoas? Por causa de elementos religiosos? Que religião é essa que prega a desunião? Que prega exclusivismo? Como a dizer, eu não terei amizade com você porque eu sou melhor do que você. Então, observando aqui essa orientação aos discípulos, parte do Sermão do Monte, essa orientação para os discípulos, e aí entendamos quaisquer pessoas que queiram seguir os ensinos, e dessas aquelas que querem inclusive propagar, levar a outros o ensino. Precisam ter essas propriedades do sal. Conservar o bom ânimo, a fé, o amor nas pessoas, ter a temperança, o equilíbrio necessário para lidar com as diferenças, realçar o valor ou os valores que as pessoas trazem, bons, não ter essa verborragia, saber dosar os ensinos, a postura, a presença, e deixar para que as pessoas sintam a mensagem, sem ser vista. Ser antissépticas, curando as feridas, limpando as feridas da alma, e manter o calor humano. Muito simples. E por que as pessoas descendem tanto como nós vemos hoje? Por quê? Eu estou vendo aqui vários comentários no Instagram, mas desculpe-me, eles passam rapidamente, eu acabo não conseguindo responder, né, ou ler, né, o que as pessoas colocam, mas eu peço desculpas, né, eu estou até rolando a tela aqui para ver se eu resgato uma condição de falar, né, mas tudo bem, desculpa-me, tá? É que são muitas mensagens aqui colocadas, eu não consigo ler, né? Mas é isso, né? Para nós pensarmos hoje, essa ideia dita aos discípulos, ele dá duas sequências de ensinos, uma é essa, vós sois o sal da terra, e a outra, vós sois a luz do mundo. Mas o vós sois a luz do mundo, vamos deixar para conversar no nosso próximo encontro, no próximo domingo, às 9 da manhã, não às 8. Hoje fizemos às 8 porque eu tenho daqui a pouco um compromisso, uma agenda, né, há um encontro de pais e mães, né, das crianças da evangelização infantil, e pediram-me que fosse até lá para conversarmos um pouco sobre essa questão da evangelização infantil, da paternidade, da maternidade. Então, por isso eu tive que fazer mais cedo esse nosso encontro, tá? Mas, a partir da próxima, voltando, né, o próximo domingo, a gente já também volta, chegando o próximo domingo, a gente já volta ao horário normal. Então, hoje fica essa passagem, que foi o versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na estrutura do Sermão do Monte, aquele momento em que Jesus fala para os seus discípulos, dizendo,
Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que mais ele servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Fica aqui o meu agradecimento a vocês pela paciência de participarem aqui comigo do estudo. Fica o meu agradecimento, como bom mineiro, né? Agradeço a vocês na nossa forma mineira. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela paciência de estar aqui, pelo carinho para comigo, pelas mensagens de bom ânimo que também recebo aqui, pelas mensagens que vocês me mandam pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Eu também estou lá no TikTok. E me mandam pelo WhatsApp mensagens de bom ânimo. Isso é muito importante. Então, muito obrigado por esse carinho que vocês têm para comigo. E boa semana para todos nós. Começamos a semana hoje, já nos aproximando do fim de outubro, já entrando quase no mês de novembro, que já está quase no fim do ano, já é o 11º mês, né? O mês 11, e que nós tenhamos então uma semana produtiva, uma semana rica em bênçãos, uma semana de alegrias, de felicidades, e que a bênção de Deus se faça com todos nós, com todas as pessoas, porque todos nós precisamos dessas bênçãos de Deus. Na próxima semana, então, iremos para o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.